Olá, queridos amigos do canal Exibindo Cristo e do canal Mistérios da Bíblia. Aqui quem vos fala é o pastor Joaquim e hoje vamos dar continuidade então aos nossos estudos da Palavra de Deus. Rogo-vos hoje que o Senhor possa nos dar então entendimento, um espírito de entendimento para que a gente possa compreender essa palavra de uma maneira adequada. Então, o que nós vamos falar hoje, o tema central hoje do nosso estudo vai ser a origem do mal. E esse tema é bem interessante, mas ele evoca em nós um respeito, um grande temor, porque ele vai falar de assuntos espirituais muito, muito pesados, vamos dizer assim, a origem de todo o mal. Bom, irmãos, na Bíblia não tem muitas referências acerca disso, mas o que tem nos deu base para fazer esse estudo hoje, E então o relato mais começando, pelas primeiras citações, a gente sempre começa estudando os pormenores para que a gente possa chegar então ao determinado assunto do qual nós nos propomos expor, a verdade que nós propomos expor aqui. Nós temos um relato da criação, que é o relato mosaico, e que diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. O princípio, então, de Gênesis, esse princípio, ele tem um significado diferente daquele princípio usado por João lá no seu Evangelho. O princípio de João, quando ele diz assim que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus e estava com Deus. Então, o que acontece? Esse princípio, agora, ele se refere às incontáveis eternidades passadas, onde havia apenas o Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito convivendo de uma maneira harmônica, de uma maneira maravilhosa. Mas o princípio de Gênesis é o princípio da história, o princípio de quando esse Deus ele resolveu começar a criar. Começou a criar os céus, a terra, começou a criar o universo e todos os mundos, começou a criar os seres celestiais. Então esse é o princípio de Gênesis, já diferente então do princípio de João, como nós falamos agora. E quando nós falamos do princípio, irmãos, nós estamos falando da origem também de todas as coisas, E agora, o versículo de Gênesis, que ele diz assim, que no princípio criou Deus. Então, mais uma vez, a gente vai ver que na Bíblia, a palavra, muitas vezes, ela não é diferenciada, vamos dizer assim, do original. No português, a gente não tem uma expressão que vai evocar o sentido real da palavra, Mas no grego, nós temos, então, uma diferenciação desse verbo, o verbo criar. O verbo criou aqui em Gênesis também é diferente do verbo que o verbo criar ali em João também, em João 1:3. E no versículo 3 de João ele diz assim, que todas as coisas foram criadas por meio de Deus, foram criadas por meio de Deus. Então, esse criadas de João, ele significa criar, com o verbo, no verbo grego, é diferente então do criar do verbo de Gênesis. Em Gênesis o verbo criar é bara, no grego é bara. E o significado de bara é trazer à existência algo a partir do nada, ou seja, um ato divino, só Deus pode trazer algo do nada então. E em João, o verbo criar é diferente no sentido seguinte, que agora em João, no versículo 3, ele diz que todas as coisas foram criadas por meio de Deus. Então, o verbo criar, agora ali em João, ele nos arremete então à palavra acha, no grego. Significa criar alguma coisa a partir de uma matéria pré-existente. Então você está trazendo à existência algo a partir de outra matéria já pré-existente. Então você está moldando, na verdade, a matéria para uma outra forma. Que é diferente do criou, então, de Gênesis, que é trazer à existência algo do nada. Algo que você não tem nada, mas você traz à existência, então, a partir do nada. Isso é um ato realmente divino.
Então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, essa criação, né, a partir dessa criação, então, de Gênesis, nós começamos a perceber, então, o ato criativo de Deus, né? E o interessante, irmãos, é que esses verbos, né, eles realmente mostram o significado mais intrínseco desse ato, né, criativo de Deus. Agora, quando a gente né, então, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí o versículo 2, ele diz assim, a terra, porém, né, no original quer dizer, tornou-se sem forma e vazia. O interessante é que se no versículo 1 Deus criou os céus e a terra, no versículo 2 parece que haver então uma desconstrução dessa criação. Por quê? Porque a terra aparece ali sem forma e vazia, ou seja, num estado caótico, num estado totalmente desconstruída. A terra estava, né, coberta por águas, imersa, né, então numa escuridão, nas trevas de águas, e ela estava não só a terra, mas todo o sol, a lua, as estrelas estavam sem dar o seu brilho. Havia então trevas ali, só havia trevas sobre a face da terra, né? Não havia nada que pudesse iluminá-la naquele momento, no versículo 2. Mas no versículo 1 fala que Deus criou todas as coisas, né? Deus criou, e quando Deus cria algo, Ele cria de uma forma maravilhosa, né? Então, irmãos, quando a gente vai para o versículo, né, lá em Jó 38, 7, né, a Bíblia fala que os anjos cantavam e rejubilavam quando o Senhor criava, né, todas as coisas, né? Então eu vou abrir aqui em Jó 38 para a gente ver certinho esse versículo, né? Vamos ler esse versículo para vocês perceberem como que Deus cria todas as coisas, né? Aí o versículo diz assim, ó: quando as estrelas da alva juntas alegre cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus, né? Então, quando Deus cantava o quê? Quando os anjos eles cantavam, aqui está descrevendo a criação, né? Quando Deus estava criando todas as coisas, os anjos cantavam, se rejubilavam de alegria. Por quê? Porque eles viam o Criador trazendo à existência as coisas maravilhosas, belas, que havia, né? Que não havia nada antes, agora criou. Então os mundos começaram a surgir, começaram a aparecer. Então esse ato criativo, ele inspirou os anjos, né? Encheu eles de uma alegria maravilhosa. Por quê? Porque ele expressava então toda o coração do Criador, expressava a beleza do Criador, né, através da sua criação. E também, irmãos, se a gente vê Isaías, né, Isaías 45:18 diz que a terra não foi criada para ser um caos, né? Eu vou ler aqui o versículo para os irmãos, só para os irmãos compreenderem melhor. De que a Terra realmente, né, assim, não era o estado da Terra quando ela foi criada, né? Então aqui Isaías, quando ele cita isso, né, ele fala de uma forma incrível. Ele diz assim que, porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra. Ele não tá, olha só, ele formou a terra, que a fez, né, a palavra que fez, né, essa aqui agora, essa palavra não é mais a bara. Agora, aqui é assa, né, no original, e a estabeleceu. E não criou. Esse criou, agora é bara. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Olha só, interessante, irmãos. Como esse versículo ele nos elucida esse fato. Então, que ele realmente faz uma conexão com o versículo 1 de Gênesis, né, onde diz que Deus criou, né, todas as coisas, e ele criou dessa forma. Ele não criou a terra para ser desabitada. Ele não ia criar um caos, né, porque Deus é ordem, é beleza, né? Então quando ele criou nessa ordem, com essa beleza, e não um caos, como está ali no versículo 2. Então parece, então, irmãos, que há um intervalo então entre o versículo 1 e o versículo 2. Porque no versículo 1 foi criado o belo, e no versículo 2 ela já estava desconstruída, passou por um processo caótico. Estava totalmente um processo de um juízo, né, de um julgamento, porque ela estava totalmente arruinada, a forma dela. E o que nós podemos, então, que conclusão nós podemos chegar
com tudo isso, né? Então, nós podemos chegar à conclusão que houve, então, um grande, né, um juízo de Deus para o Senhor julgar alguma coisa, né, deixar nesse estado a terra, ela deve ter acontecido alguma coisa para que ela chegasse a esse ponto, né? Bom, pela história que nós conhecemos, né, até do que a Bíblia também nos relata, nós sabemos que a causa de Deus julgar alguma coisa geralmente é por causa do pecado, né? A manifestação do pecado, quando a corrupção do gênero, né, da sua criação, então Deus julga aquela ali, né? E nós vemos lá na questão, por exemplo, de Noé, né? Quando o povo chegou numa, né, a corrupção chegou num nível insuportável ali, Deus teve que julgar. E como é que ele julgou aquela raça, né? A raça humana daquele tempo? Através de água. Né? Deus, uma grande inundação, destruiu todas as criaturas, né, e os seres humanos que viviam naquela época. Eu creio que através dessa figura também nos arremeta, né, a essa era pré-adâmica, né, essa era antes de Adão, que também houve então o pecado, né, a introdução do pecado nesse mundo, né, para que houvesse então esse julgamento. Bom, nós vamos entrar então nesse assunto agora, vamos ver alguns versículos que vão nos elucidar então essa palavra, né? O primeiro versículo que nos fala, ele vai nos falar então do que está acontecendo, do que aconteceu lá no terceiro céu, lá no lugar da habitação de Deus, né? Então, para isso nós vamos ler Ezequiel 28. Vamos abrir a nossa Bíblia em Ezequiel 28. 28 do versículos 12 ao 17, né? Que vai nos mostrar ali então o que aconteceu lá, o que aconteceu naquele mundo lá para que houvesse então esse grande cataclisma, né? O que aconteceu lá, né, para que houvesse então esse cataclisma? O versículo 12, irmãos, fala o seguinte, ó, começa a descrever então esse anjo, né? Esse anjo que Deus tinha estabelecido no céu, né? Como Deus, quando criou ele para governar o mundo, todo o mundo, né, que Deus colocou sobre ele, na verdade, né, para que ele pudesse governar também. Então Deus o revestiu de honra, de glória, de poder, né, de uma beleza inigualável, de uma inteligência, de uma capacidade, né, muito grande. E é isso que o versículo vai começar a falar assim. Ele diz assim, ó, a partir do versículo 12, ele diz assim, ele começa a falar do rei de Tiro, né, que é uma alusão, né, no caso, claro que nós vemos que não se refere realmente ao rei de Tiro, porque as características aqui não tem nada a ver, né? Tem a ver com alguém muito maior. Então, Deus usa isso aqui para nos mostrar de uma maneira figurativa o que houve lá. Então, né, a rebelião que houve no céu. Né? Vamos começar a falar desse ser, né, desse querubim. A parte B do versículo diz assim: Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sardio, o topázio, diamante, e ele começa a citar todas essas pedras, né? E ele diz assim, ó, no dia em que foste criado, foram eles preparados. Deus já havia preparado todas essas coisas, né? Esses ornamentos para esse anjo no dia em que ele foi criado. Aí o versículo 14 diz assim, ó, Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Olha só que maravilhoso. Perfeito eram os teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, olha só o que aconteceu, né? Ele era perfeito, irmãos. Ele foi criado perfeito. Não havia nada. Na verdade, a esfera do céu, irmãos, ela é perfeita. Não há maldade, não há nada. Ele diz que Deus é luz e não há nele trevas alguma, jamais. Jamais houve qualquer tipo de trevas. E nós percebemos aqui, de alguma forma, a treva entrou, então, nesse ser. Nós vamos continuar lendo aqui para a gente entender, né? Então, e ele disse no versículo 15, diz que perfeito era o teus caminhos desde o dia que fosse criado. Ou seja, Deus criou esse anjo perfeito. Ele não foi criado com alguma coisa ruim dentro dele. Não, ele era perfeito. Esse anjo era perfeito. E agora vamos ver o que aconteceu com esse anjo. O que houve com ele. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías 14. Vamos ver, Isaías 14. Né? Vamos ver o que Isaías nos fala sobre isso. Isaías 14,
a partir do versículo 12, ele diz assim, ó: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias em teu coração, olha só o que ele dizia no teu coração: subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, acima dos anjos de Deus, né? Exaltarei o meu trono no monte da congregação, me assentarei nas extremidades do norte, ou seja, no lugar mais acima, mais alto. Né? Daí ele complementa no versículo 14, diz assim: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só que arrogância desse ser. Né? Mas o que aconteceu? Né? O que aconteceu com ele? Por que ele chegou a isso? Né? Porque, olha só, ele no versículo 13 dizia: tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Na verdade, irmãos, na verdade, esse anjo, ele já estava acima das estrelas. Ele tinha a posição mais elevada de todo o reino de Deus, de toda a criação de Deus. Ele era o ser mais exaltado, estava acima de todos esses seres aí. Então, e ele ainda queria subir não só acima desses seres. Por quê? Porque ele foi corrompido por causa da própria beleza dele, né? Esse anjo, então, na verdade, né, ele olhou para si, para sua beleza, ele olhou para tudo que, então, né, o que ele podia fazer, né? E ele viu os anjos exaltando a Deus, exaltando o Criador, e ele tinha que levar essa exaltação e também esse louvor ao Criador. Essa era uma das funções desse querubim. E ele era ele era o responsável pela guarda da glória de Deus, né, para a expressão da glória de Deus e todo o ambiente do reino de Deus lá, né, da esfera da glória de Deus que tinha naquele lugar, que é o Monte Santo de Deus. Então ele era o querubim de Deus, né? Mas isso não satisfez o coração dele, por causa do orgulho, né, do coração dele, que ele queria ser. Então ele olhou para si mesmo, olhou para dentro de si, né, e viu que ele era um ser perfeito, maravilhoso, que também merecia também ser glorificado, ser adorado também pelos demais anjos, né? E isso causou no coração dele, então, ou seja, quando ele fez ele teve essa pretensão de ser igual ao Criador, né, ele rompeu então com uma das leis de Deus, né, que a criatura nunca, né, pode ser adorada, nunca pode ser igual ao Criador, né? Porque é uma grande diferença entre a criatura e o Criador. Mas ele queria ser igual ao Criador, porque ele achou que a fonte do brilho do corpo dele, da luz que ele tinha, era ele próprio, né? Então ele não tinha percebido que Deus era a fonte de todas as coisas. Por isso ele quis ser igual a Deus, né? Então olha só, o que aconteceu depois disso? Então, no versículo 17 ele começa a mostrar o que houve então, né, depois dessa rebelião, o que aconteceu ali. Então começa a nos dar, então, a partir desses versículos a gente começa a entender, né, comparar com o que realmente acontece depois que o pecado, né, ele entra no mundo, né, em um mundo, o que acontece com aquele mundo, né? Então o versículo 17 diz assim, ó, que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades, que os seus cativos não deixa ir para casa, né? E aí olha só, o mundo assolado, onde ele entra, ele assola todas as coisas, ele destrói, né? Então, e aí no versículo diz assim: com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo, né? Descendência dos malignos jamais será renomeada. A descendência dos malignos jamais será pronunciada nos céus como filhos de Deus, novamente. Por causa desse pecado de rebelião, né? Por causa da atitude desse querubim, né? Que tinha toda a confiança de Deus, tinha tudo mais, e ele ainda por cima, né? Ele se revoltou, ele quis ser igual a Deus, né? Ele causou um grande conflito no céu. E o poder desse ser era tão grande, tão extremo, que ele conseguiu convencer 1/3 então dos seres angelicais, né? Ele conseguiu levar para o lado dele a terça parte, né, desses anjos que estavam no céu. Então olha só o poder que era esse anjo, a influência que ele tinha no céu. Esse anjo, ele era muito poderoso, né, a ponto de enganar, né, a terça parte dos anjos
do céu. E, na verdade, quando esse ser, né, que era responsável pela criação, ele caiu, ele levou tudo que estava abaixo do seu governo, né, que aderiu também a essa rebelião, que aderiram, né, a essa rebelião, também foram julgados juntamente com ele. E então, todo o seu reino acabou sendo também julgado, né? E a gente vê isso, irmãos, quando Adão pecou. Foi a mesma coisa. Adão era responsável pelo reino, né? pelo reino do Jardim do Éden, né? No caso que Deus tinha colocado para ele cuidar. Deus tinha dado essa autoridade para ele cuidar e cultivar o jardim. E quando ele pecou, o que aconteceu? A terra foi amaldiçoada. Então, né? A terra foi amaldiçoada por causa dele, por causa do pecado dele, né? E toda a criação foi juntamente amaldiçoada com ele. Então o tempo, né, então agora mudou a morte, esse elemento de morte entrou então no jardim e começou a corromper todos os seres que estavam ali. As flores começaram a murchar, os animais começaram a morrer, adoecer e morrer, né? E essa foi a consequência então dessa desobediência de Adão. Adão era a autoridade sobre o jardim. Então esse ser, né, o Lúcifer, ele era o responsável, né, pelos reinos do mundo daquela época. Ele foi colocado como o rei sobre todas essas coisas, né? E então quando o mundo foi julgado, quando ele foi julgado, que foi lançado, né, para a terra, como a gente viu ali em Ezequiel, o que aconteceu? Tudo que estava abaixo dele, que tinha aderido junto, né, que tinha o elemento pernicioso do pecado e da rebelião, juntamente com eles foram julgados. Então, e também receberam então o devido castigo, né? Então, irmãos, o que a gente percebe com isso? Né? Que esse foi o resultado do pecado, né? A introdução do pecado, né, na primeira criação, né? Na criação desse mundo, né? E juntamente com esse mundo, né? Então, também a terra, né, acabou entrando. A terra da primeira criação, né, da criação original, também acabou sendo influenciada, né? Então, só para vocês terem uma ideia, irmãos, não é que na verdade assim, nós comparamos, né, a certos versículos da Bíblia, né, na verdade ele te dá uma referência para tu ter noção do que pode ter acontecido realmente naquela época lá, né? Naquela era em que da rebelião. Então a Bíblia nos dá algumas pistas, né? É claro que a gente tem que estar aberto, por quê? Porque geralmente o exemplo de que acontece de uma forma como Deus age, ele cria um princípio de agir, né? A gente pode aplicar esse princípio também às coisas que houveram aqui entre nós, né? Na nossa era, no nosso meio. Né? E se nós voltarmos agora para Isaías 13, eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores. Versículo 10. Porque as estrelas, olha só, e constelações dos céus não darão a sua luz, o sol logo ao nascer se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Versículo agora 11. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos. Olha só, se referindo isso principalmente agora a Lúcifer, né? Que atrevido, queria ser igual a Deus. E abaterei a soberba dos violentos. Ali falou que depois que pelo comércio, né? O seu coração se encheu de violência. Muito comércio, seu coração, ali em Ezequiel 28, né? O coração dele se encheu de violência. Ele falou aqui que abaterei a soberba dos violentos, né? Senhor Jesus. Olha só, e o versículo 12. Né? Farei com que os homens sejam mais escassos do que o ouro puro, mais raros que o ouro de Ofir. Né? E aí o 13. Portanto, farei estremecer os céus, e a terra será sacudida do seu lugar, por causa da ira do Senhor dos exércitos, e por causa, né, do dia do seu ardente furor. Claro, além de ser uma profecia para o futuro, né, do que vai acontecer quando o Senhor for julgar novamente a terra, esse é um princípio que ele também usou. Né? Provavelmente nós estamos inferindo isso, né? Que provavelmente ele usou esse princípio também para julgar, né, a criação anterior, que feriu a administração de Deus. Né? E Deus não suportou mais esse estado, né, de revolta, esse estado de desordem que ele criou, então lá, num ambiente que era santo, que era puro, que não tinha nada disso entre os anjos de Deus, né? Então isso causou a ruína de todas as criaturas, né, que aderiram. Também a terra, no seu estado original, em que tinha sido criada, também foi abalada, né? Os seres que habitavam ali também foram criados. Né?
E a gente percebe então, né, através dessa palavra, né, de uma maneira, um sentido bastante amplo, de que a maneira como Deus julga, o juízo de Deus, né, sempre recai sobre a questão do pecado. Então, realmente, Deus então julgou os seres daquela era, né, daquela era antes de Adão. Então, irmãos, é interessante, né, que quando nós voltamos ao relato lá de Gênesis, quando o Senhor diz que quando ele começou a criar então as coisas, né, ele recriar, na verdade, o ato recreativo de Deus, né, quando ele estava recriando, né, entre os versículos 2 ali, né, e de Gênesis em diante, que ele começa a criar todas as coisas, né, então ele começa a dizer na verdade, a partir dos versículo 1 de Gênesis, né, 1:3, né, Deus começou a criar então todas as coisas, ali, restaurar, né, as coisas que haviam sido descaídas por causa do julgamento disso ali. Ele começa a dizer que todas as coisas que ele estava recriando, que estava restaurando ali, né, ali a palavra usada, ali a palavra usada não é bara, né, mas asar, né, que quer dizer que ele estava trazendo à existência uma matéria a partir de algo pré-existente já. Então ele estava moldando, né, novamente a terra para ser habitada novamente, para que ele pudesse então trazer as criaturas, né, à existência. Ali quando ele fala que ele queria, cada processo que ele passava, ele dizia que era bom, né? Quando ele criou o homem, inclusive, ele disse que era muito bom. Só que, na verdade, o que a gente vê também, irmãos? Que parece que houve né, a prova de que houve essa outra criação, né, pré-adâmica, é que os fósseis que nós temos achado hoje são de animais terríveis. Né, ele descreve esses animais, a própria paleontologia, através da fisiologia desses animais, são animais terríveis, animais com uma estrutura diferente daquela criada originalmente no Jardim do Éden. Quando Deus cria, Deus acha tão bom, bonito aquilo que ele criou. Mas agora essas criaturas que são citadas, né, aqui, que são achadas hoje através da paleontologia, que nós conhecemos como dinossauros, essas criaturas elas não estavam lá no Jardim do Éden, não foram criadas lá. Até porque, pelo aspecto que é descrita, são criaturas que não tinham a ver, né, eram criaturas, algumas herbívoras, mas outras eram carnívoras. E nós sabemos que os animais, eles não tinham esse estado, né, predatório, só aconteceu depois que Adão pecou. Antes disso não havia, né, os animais só se alimentavam de ervas e de verde, né, coisas. Então eles não se devoravam uns aos outros. Mas esses animais, a característica deles eram terríveis, né, eram ferozes, eram animais de uma aparência, né, de muito feroz. E nós vemos, não pensa que a Bíblia não fala deles, a Bíblia fala assim. A Bíblia nos dá um relato, né, muito interessante lá em Jó, a partir do capítulo 40, né, e o capítulo 41, eles descrevem dois animais ali. Animais que não se parecem nada com aqueles animais que foram criados lá no Jardim do Éden. Vamos lá para Jó então. Jó é antes de Salmos, né? Jó 40. Jó 40, ele começa a descrever, então, o primeiro animal que ele começa a descrever ali, né? Ele fala sobre, então, esse animal. Esse primeiro animal ali, na tradução, né? Uma tradução do português botou ali como hipopótamo, né? O que não tem nada a ver com a descrição desse animal. Esse animal não tem nada a ver com o hipopótamo, né? Esse animal, o original ali é Behemoth, o nome desse animal, Behemoth. Esse animal, ele possui uma característica, né, muito, muito interessante. E aí ele fala assim, ó, que tanto que ele mostra agora aqui, ó, no versículo 40, 19, ele diz assim, ó, é obra-prima dos feitos de Deus, ou seja, são as primeiras obras dos feitos de Deus. Quando Deus criou todas, da primeira criação, né? Na primeira criação de Deus, quando ele criou esses animais. Esse animal é um desses animais. Então por isso que só apareceu agora para nós, através da paleontologia, porque eles foram criados em outros tempos, né? E a descrição desse animal aqui, né, ele fala assim, que esse animal é enorme, é gigantesco, né? E é um animal totalmente diferente daquele descrito lá, né, descrito como sendo o hipopótamo, né? Nada a ver, né? Então o hipopótamo, esse animal é bem diferente daquele que foi escrito lá, né, como sendo o hipopótamo, né? Então a descrição desse animal,
né? Diz que a força, né, está nos seus lombos, né? Diz assim que nos músculos da sua barriga, né? E ele endurece a sua cauda como cedro, né? Você conhece o hipopótamo, você sabe que a cauda do hipopótamo não parece nada com o cedro, né? É bem fininha, né? Parece um pedacinho de corda, né? Bem fininho, não se parece com o cedro. Então, não está descrevendo um hipopótamo aqui, né? E ele fala assim que os seus ossos são como tubos de bronze, né? E seu esqueleto são como barras de ferro. Então, irmãos, isso não tem nada a ver realmente, né, com um hipopótamo. Então, esse animal é um animal diferente daquele da recriação. Né? E o segundo animal que nós vemos aqui, ele fala de um animal agora, um animal terrível. Ele fala, esse animal tem um aspecto terrível. Né? E o nome desse segundo animal aqui, o que aqui o português fala que é crocodilo, na verdade, esse animal, o nome dele é Leviatã. Né? Então, esse animal Leviatã, ele tem um aspecto terrível. Né? E a descrição desse animal bate certinho. Se você ler o capítulo 41 ali, né, quando ele começa a falar desse animal, que é um animal que ele diz assim que o homem só de ver já fica aterrorizado, fica, né, já fica estático, fica paralisado por causa da forma desse animal, do terror que ele impõe, né? Seus dentes são gigantescos, né? O rosto dele é todo coberto por escamas, do seu nariz sai fumaça, da sua boca sai fogo, né? Então, do seu nariz então sai fogo, né? Da sua boca sai fogo. Então, o que quer dizer? Qual é a descrição desse animal? Então, a descrição desse animal, irmãos, é a descrição de um dragão, de uma serpente voadora. Essa, então, é a descrição, não é a descrição de um animal que foi criado, então, lá em Gênesis, na recriação. É bem diferente daqueles animais lá. Então, leia com atenção, irmãos, então esse capítulo de 40 e 41 de Jó, que você vai perceber, então, que ele está se referindo a esses animais pré-históricos, esses animais anteriores a Adão. Então, irmãos, além desses animais, né, que ele fala ali, né, e também havia um ser parecido com o homem, um ser inteligente. Né? O corpo dele era diferente do nosso, era um corpo espiritual diferente do nosso. Né? Diz que Deus cria os seres de acordo com o seu, né, classifica os seres de acordo com o seu corpo. Né? Então, Deus cria de acordo com a natureza desses seres, o seu corpo é de acordo com essa natureza. E esses seres, né, chamado de hominídeos, inclusive que tem sido descoberto, né, ossadas completas desses seres, que são muito parecidos com os homens, né, esses seres chamados hominídeos também habitavam a Terra na época da grande revolta, né, então dessa rebelião. Então esses seres também estavam na Terra e foram julgados com águas também do dilúvio. E esses seres acabaram perecendo também por causa dessa rebelião. E esses seres, né, né, vamos dizer assim, que foram mortos por causa de um grande dilúvio, né, também agora perderam seu corpo, mas os seus espíritos continuaram aqui na Terra. Mesmo na escuridão, né, das águas, nos abismos das águas, eles continuaram aqui. E esses seres deram origem, então, aos demônios. Esses seres são chamados de demônios. Então, essa é a origem do mal. A origem do mal começa então com um querubim, né, que se transformou no anjo caído, transformou então, perdeu, né, sua glória, transformou no anjo caído. Os anjos que caíram também tornaram-se espíritos, né, espíritos imundos ou espíritos revoltosos, né, chamados esses anjos caídos. E também surgiu, através desses hominídeos, surgiram os demônios. Então essa é a origem do mal, é a origem do império do mal. Que compõe de poderes, potestades e principados, são divididos. E a forma mais inferior desses espíritos que são os demônios. Esses demônios, eles têm eles, por perderem o corpo, né, eles entraram num estado vergonhoso. Então, e eles habitam então nas regiões profundas dos mares, onde eles podem se esconder, né, onde a sua vergonha pode ser ocultada então através dali. Mas de vez em quando eles saem, eles querem habitar no corpo humano, né? Lá em Mateus 8, nós vemos lá o episódio em que o Senhor Jesus estava expulsando lá aqueles demônios, né? E esses demônios, eles pediram para poder entrar numa manada de porcos que tinha ali, porque era muito vergonhoso estar diante do Criador, né? Do Senhor Jesus ali, como
como eles sabiam que era Deus que estava habitando naquele ser, né? E aí eles ficavam muito vergonhosos. E eles pediram para entrar então nos porcos e os porcos se lançaram para onde? Para dentro do mar, que era a antiga habitação deles. Né? Por isso até que lá em Apocalipse 21 diz que o mar já não existirá mais. Né? O mar é o resultado então do julgamento de Deus. E no novo céu, nova terra, não vai haver mais julgamento, então não precisa ter mais, né, esse mar, né, que também serve de habitação para esses seres. Bom, esse, irmãos, é a palavra, né? Muitas coisas aqui, irmãos, nós inferimos, né, baseados nos princípios que nós encontramos de citações anteriores da nossa era. Nós não estamos dizendo que isso foi o que aconteceu, nós estamos supondo que seja isso que aconteceu, e vocês façam bom proveito desse conhecimento agora. E se você gostou, deixa o seu like, né? Não deixa também de se inscrever em nosso canal. Desde já nós agradecemos. A paz do Senhor seja com todos, meus queridos irmãos. Amém.